1 Samuel 7:12. 1 Samuel 7:12. Deve ter que resetar o modem lá, que acho que a internet não está indo. Diz o texto assim: então Samuel, todos abriram? Amém? A gente continua ouvindo. Então Samuel tomou a pedra e pôs em Mispa e Sem, entre, e chamou de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Uma mensagem para você, de fato, a aplicação do texto. Eu gosto de trazer o contexto histórico do texto, para a gente entender um pouco por que Samuel tomou essa pedra e chamou esse lugar de Ebenezer. E eu, de fato, estudei um pouco sobre toda essa trajetória até chegarmos até aqui. E eu queria passar para você nessa manhã a trajetória do texto até chegar nesse texto, para a gente compreender por que Samuel vai pegar uma bendita pedra e chamar, aquele lugar ali de Ebenezer, e por que aquela pedra ou aquela placa, porque na época era estendido aquelas pedras para marcar locais de fato. Então, todos que passassem por ali teria aquela pedra e aquele local ficou marcado como Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim como outros locais na Bíblia, a gente vê marcos de pedras, de rocha, para que todos passassem por ali, olhassem e vissem e lembrassem. Em algumas rochas, inclusive, nós vemos a Bíblia falando que houveram marcações na pedra para que ficasse marcado o local exato daquilo que se aconteceu, tá? De fato, muita coisa se perdeu. Eu, quando pesquisei um pouco sobre o local, de fato, onde foi isso, está entre Mispa e Sem. E eu fui pesquisar, é óbvio, com um bom curioso histórico, fui pesquisar o porquê e aonde que está essa bendita pedra. E não tem uma localização exata de onde está Sem, porque Sem ou Shem também, Shem em hebraico, não se perdeu hoje em dia a localização do que seria a cidade de Shem, tá? Ou Sem. Então, provavelmente, eu vou mostrar daqui a pouco, ainda não, aonde que está no mapa para vocês, tá bom? Mas é importante a gente dizer que essa pedra, ela é um marco, um ponto de partida ou um ponto de chegada, e eu quero que você entenda isso. Amém? Glória a Deus, vocês estão comigo? Amém? Aonde Israel estava nesse contexto histórico todo? Eu quero que você entenda. O período histórico que nós estamos vivendo, dentre os patriarcas, todo esse processo, nós estamos vivendo o período de Juízes. E o que está acontecendo aqui nesse período de Juízes? Você vai se lembrar que Juízes 21, 25 vai dizer: cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Digamos que nesse período, o povo estava sendo direcionado pelos juízes que Deus levantava, e eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Juízes, mas o povo toda hora descambava para um lado e descambava para o outro. Por quê? Porque ao redor do povo de Israel, nós vamos ter o quê? Reis, grandes impérios, como o Império Babilônico, Nós vamos ter ao redor grandes lideranças, e Israel olha, e tanto que quando Samuel vai se retirar, o último juiz, eles vão querer o quê? Um rei. E a desculpa do povo de Israel é: todo mundo tem um rei, então a gente quer um rei para a gente. Então, é importante a gente entender que não existia só
o entendimento de um Deus único. Até porque, nas outras regiões, nós temos povos politeístas, ou seja, acreditavam em outros deuses. E toda vez que o povo de Israel ficava em dúvida, esse Deus de Israel, mas tem Baal, mas tem Aserá, mas tem... Ou seja, nós vamos ver até escritos, né, a Ana que gosta daquele canal, né, do Estranha História, vai ver que o povo hebreu ali, né, o povo de Israel, ele vai até cultuar Aserá, vai até cultuar, por quê? Porque vai se encontrar perdido. E é sobre esse perdido que eu quero falar com vocês o que vai acontecer. Então, vocês vão se lembrar sobre um profeta, né, um sacerdote, antes de Samuel. Quem foi? Escola dominical, eu trouxe essa aula expositiva para vocês. Né? Quem foi que ensinou Samuel? Não fui eu, nem foi você, foi Eli, né? Gostaram? Foi Eli. Ou seja, Eli foi antecessor de Samuel, só que a Bíblia vai dizer que ele começa a passar a mão na cabeça dos seus filhos e não corrigi-los. Vocês vão se lembrar do que vai acontecer. Em 1 Samuel, antes de 1 Samuel 7, nós vamos ter algo muito importante que carregava a presença de Deus, que era a Arca da Aliança. Eu preciso da ajuda de vocês para participar também, me ajudem. Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. Por que eu quero falar isso? Porque vocês já vão entender já por que eu voltei tanto atrás. Porque Hofni e Finéias vão levar a Arca da Aliança para o meio de uma batalha. E a batalha foi num lugar chamado Ebenezer. Espera aí, vamos chegar lá. E essa batalha vai acontecer e os filisteus vão tomar a arca. Ou seja, a arca foi levada para a guerra como um símbolo, como um amuleto, como se fosse, a gente vai ganhar, vamos levar essa arca aqui. Deus mandou eles levarem? Não, eles levaram uma arca como se fosse um amuleto para dar sorte para eles ali naquele momento. Ou seja, por mais que a arca estivesse na presença, Deus não tinha mandado nada, eles fazerem nada com aquela arca. Ou seja, eles queriam receber as bênçãos de Deus, mas não queriam o direcionamento de Deus. Já viu alguém assim? Que quer as bênçãos? Que quer ir para a igreja para receber as bênçãos, mas quando vem um direcionamento de Deus, não, pastor, peraí, aí não. Não, assim vai doer, assim. Mas Deus quer de nós isso. Não, peraí, aí eu vou ter que mudar isso, vou ter que fazer isso. Não, eu quero vir, mas eu quero continuar da mesma maneira, porque Deus me ama, Deus me amou, eu não vou precisar mudar nada, Deus me acolhe, Deus me ama do jeito que eu sou. E é justamente isso que nós estamos falando, do perigo de querer a presença como um amuleto e não a presença como um guia para as nossas vidas. Mas não quero me ater só nisso. Quando os filisteus tomam aquela arca, eu tenho uma pregação, né, lá na salinha só sobre isso, falando do que aconteceu quando a arca estava com os filisteus. Úlceras, né, feridas. O Deus dos filisteus, que inclusive a gente estuda em história lá no primeiro ano do ensino médio, o Deus dos filisteus cai no chão, ou seja, os filisteus vão ficar com tanto medo da Arca da Aliança, que eles vão fazer o quê? Devolver. Quando devolvem, nós vamos ter a arca colocada nos carros de boi, levada para... Os filisteus colocam no carro de boi, leva para Israel, ou seja, fica com isso aí, que isso aqui não está dando certo aqui não. Quando chegam para o povo de Israel, a arca fica em silêncio por volta de 20 anos. Aonde que está isso?
1 Samuel 7:2. Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim. Tantos dias se passaram e chegaram até 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Ou seja, durante 20 anos, Israel ficou lamentando ao Senhor pelo que tinha acontecido. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque foi 20 anos de consciência de erro, 20 anos de espera, 20 anos de amadurecimento, 20 anos de dor, reflexão, ou seja, Deus, antes de dar a bênção e a vitória para aquela nação, começou a curar o interior daquela nação. E é sobre isso que eu quero falar, sobre um novo momento, um novo ano que se inicia. E antes de iniciarmos para um novo momento, para um novo ano, para 2027, nesse primeiro domingo eu queria chamar o povo a um povo de consciência e entender e olhar para trás. E talvez você esteja passando por esses 20 anos de espera, de amadurecimento, de reflexão, enquanto Deus está trabalhando na sua vida, para ter um ponto de partida para você prosseguir, amém? Enquanto isso, Samuel, Eli já tinha falecido, já tinha morrido, Samuel já tinha sido levantado como profeta, Samuel vai levantar e vai falar, ei, Samuel 7:3. Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês o quê? Espera aí, se vocês estão adorando outros deuses, se vocês estão adorando a Deus de qualquer maneira, então vamos fazer o seguinte, se esses 20 anos que vocês estão voltando o coração for de verdade, tira os deuses estranhos, ou seja, tira a confusão do meio de vocês, tira os astarotes, tira os altares levantados para outros deuses, prepara o coração ao Senhor e sirva somente a Ele. E Ele livrará das mãos dos filisteus. Eu quero que você entenda esse processo, porque antes o povo estava adorando outros deuses. Antes, a arca foi levada sem a permissão de Deus para o meio da batalha. E agora Samuel está falando, se converta, volte o seu coração a Deus, que o Senhor vai te livrar das mãos dos filisteus. Se antes você fez pela sua própria força, agora Deus está falando para você, confia em Deus, confia na força de Deus, confia no Senhor, que Ele vai te livrar em nome de Jesus, amém? Ou seja, Samuel aqui, ele não promete uma vitória, ele fala, se vocês prepararem o seu coração ao Senhor, aí vai acontecer isso. Ou seja, a promessa aqui não foi de vitória, a promessa foi de aliança com Deus. Sacode seu irmão e fala assim, o Senhor quer ter uma aliança contigo. Ou seja, não existe ano novo sem arrependimento, não existe novo tempo sem arrependimento, e esse arrependimento ele precisa ser real de coração. Para receber a vitória dos filisteus, o povo de Israel teve que se arrepender e ter aliança única com Deus. Eu te pergunto, tem como ter aliança com a Vera e com todos? Vai dar ruim, né? Por isso que Samuel pede aliança do povo com Deus. Porque se eu tiver aliança com a Carla, e aliança com isso, com aquilo outro, a Carla vai chegar e vai puxar minha orelha, não vai não? Porque o povo precisava ter fidelidade com Deus. O povo precisava se arrepender, mas se arrepender verdadeiramente para viver o novo de Deus na vida deles. E para onde que eles foram? Foram para Mispa. Mispa é o lugar do realinhamento. Lá em Samuel 7,6 vai dizer que eles jejuaram
naquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Ou seja, um lugar onde eles pararam, se humilharam, confessaram seus pecados, abandonaram os ídolos antigos, começaram a se humilhar para viver o novo de Deus na vida deles. Você está crendo nisso? Amém? Ou seja, antes deles vencerem externamente, eles tiveram que batalhar internamente. Eu não sei se você já está entendendo, eu vou chegar na aplicação da palavra, mas eu queria que você entendesse o contexto histórico primeiro. Antes deles batalharem com os filisteus, eles estavam batalhando internamente contra os seus deuses, contra os seus ídolos, contra o seu eu, contra os seus pecados. É então, querido, que acontece, enquanto eles estão em Mispa, despreparados, belicamente, os filisteus começam a atacar o povo de Israel. Só que agora eles não estavam com escudos ou espadas. Humanamente, Israel não vai ter chance, não tem exército, a estratégia está totalmente despreparado para o que seria uma estratégia. Então, em Samuel 7:10, enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. E olha o que vai acontecer. Naquele dia, o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. E eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Você pode dar um glória a Deus? A maior vitória veio quando Israel reconheceu a sua dependência total de Deus. Agora eles não estavam com as suas armas, mas agora foi Deus que lutou por eles. Glória a Deus. E é então que, como forma de gratidão, Samuel levanta uma pedra. Em Samuel 7:12, que acabamos de ler, ele toma a pedra, coloca entre Mispa e Sem, e ele fala Ebenezer, né? Coloca aquela rocha chamada Ebenezer, que significa pedra de ajuda, e fala: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, aquela pedra, Silvano, não é superstição, não é símbolo vazio. Aquela pedra, como foi utilizada a Arca da Aliança, não era um amuleto. Aquela pedra é o símbolo de que Samuel estava dizendo: nós erramos, nós caímos, nós fomos pegos no ponto fraco, mas até aqui foi Deus que nos sustentou e nos ajudou. E eu queria colocar um mapa aí para você entender essa história toda, antes de entrarmos na aplicação. Se você ver aqui, ó, deu uma cortada aí, né? Eles saem para lutar aqui na cidade de Ebenezer, porque tem dois Ebenezer, a cidade de Ebenezer e a rocha que Samuel colocou como Ebenezer, tá bom? Aqui, a imagem que está cortada mesmo, né? Não tem problema não. Agora ficou bom, mas tem duas. Boa, obrigado. Então, aqui foi o local em que eles perderam a arca. Os filisteus levam a arca para Asdod, né? Depois leva para Gate e de Gate para Ecrom. E ocorre aquilo que eu falei com vocês, dos filisteus ficarem doidos para devolver essa arca. É então que a arca vai para Bet-Semes e vai para, daqui para cá, o povo de Israel leva para Kiriat Jearim. Então, como está entre Mispa e Sem, provavelmente a localização era aqui em Ebenezer, que é um local de memória. Então, nós vamos ter dois. Por isso, eu queria que você entendesse isso, porque quando eu estava lendo, foi uma das minhas dúvidas.
espera aí, ele foi e voltou para Ebenezer? Não, ele colocou uma rocha, nomeando de Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou ao Senhor. Pastor, por que você está usando esses mapas, essas palavras, e por que você quer que a gente entenda isso? Que eu quero que você entenda que, e eu me questionei isso, por que ele utilizou o mesmo nome anterior? Porque aqui foi um local onde levaram a arca, perderam a arca, a presença do Senhor. E aqui foi quando a presença do Senhor veio como estrondo, ou seja, e Samuel, ele estava ressignificando o que seria Ebenezer, e até aqui nos ajudou o Senhor, porque antes perderam a arca e perderam a presença de Deus. Agora, eu estou colocando uma nova rocha para daqui para frente ser um marco principal para o que Deus tem na minha vida para prosseguir, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, você crê nisso? Por isso, a palavra de Samuel foi um ponto principal para a gente conseguir compreender. É o encerramento de um ciclo e o início de um outro ciclo. Esse Ebenezer 2, né, o segundo Ebenezer, era um entendimento de que carregamos memórias, dores, e agora perdemos a Arca da Aliança. O que vai acontecer? Houve um ressignificado da história, para toda vez que ele lembrasse daquela rocha, lembrasse daquela pedra, o Senhor nos ajudou naquele local, naquele dia, naquele momento. Por isso, o primeiro ponto da nossa pregação, depois dessa longa introdução: todo novo tempo precisa de realinhamento. Para começarmos um ano crendo no Senhor, para começarmos um ano levantados pela presença de Deus, começou não em Ebenezer, começou em Mispa, quando o povo teve que aplicar a palavra de Deus. Rever hábitos espirituais, alinhamento, olhar para o passado, ou seja, não se constrói uma casa nova sobre um alicerce totalmente rachado. Para construir o novo, é necessário, muitas vezes, fazer uma geral no velho. Rever. A palavra de Deus fala, né, sobre trocar as vestes, despir das vestes sujas e colocar uma nova veste. Ou seja, muito importante entendermos que antes de pintar, né, eu tenho uma imagem que mostra a janela, um vídeo, uma janela toda suja. Geralmente os dentistas que gostam de usar esse vídeo. Uma janela toda suja, imunda. Aí o cara vem com a tinta, com o pincel, junta sujeira com tinta, ou seja, é necessário nos purificarmos para nos prepararmos para o novo de Deus. Eu te pergunto, e eu me questionei isso, eu quero que você se questione também. Como que o povo de Israel iria viver essa nova etapa, esse novo momento, as perseguições que surgiram depois, com o pensamento antigo e o pensamento passado? Como que eles iriam prosseguir? Como que eles iriam caminhar com os mesmos pensamentos antigos? Ou seja, para começarmos o ano de 2026, é necessário nos colocarmos diante de Deus, nos colocarmos diante do altar do Senhor e entender que Samuel foi necessário tomar o cordeiro e oferecer ao Senhor para que pudesse trovejar e derrotar os filisteus. Muitas vezes nós queremos só a derrota dos filisteus, nos esquecemos do holocausto e nos colocar diante do Senhor. A vitória, ela não começou no campo de batalha. A vitória, ela começou no altar. Você está crendo nisso? Você está recebendo isso? A vitória, todos nós queremos vitória. Quem não quer vitória aqui? Eu quero, glória a Deus por isso. Eu quero conseguir travar as batalhas e sair vencedor delas. Agora, antes de sair vencedor, antes de eu batalhar, eu quero aprender como Samuel
e estabelecer um holocausto ao Senhor, estabelecer uma aliança com Deus. Ou seja, antes da batalha, altar. Ou seja, Deus não promete ausência de luta, mas Ele promete presença na luta. Olha aí, pastor Rodrigo, para jogar lá no grupo. Deus não promete ausência de luta, Ele promete presença na luta. Deus estava com eles. Em todo momento, em todo instante, Deus estava falando, eu estou aqui, mas eu estou adorando outros deuses. Deus levantava juízes, levantava profetas e falava, sou eu estou com vocês. E quantos de nós não tentamos fazer pelas nossas próprias mãos, assim como levar a arca para o campo de batalha? Quantos de nós tentamos ter estratégias, tentamos entrar no campo de batalha até mesmo sem oração? Antes de agir, eu quero que você entenda isso, clame. Antes de agir, ore. Antes de agir, confie no Senhor, que Ele estará contigo em nome de Jesus. Amém? Por isso, Deus intervém quando o povo clama. Eu achei muito, tocou muito o meu coração. Acho que foi a Flávia falou aqui, as conectadas que oraram pela irmã dela, que as conectadas são mulheres de oração. Eu achei tão bonito isso, São mulheres de oração. Deus fez um milagre na vida da irmã da Flávia. Ela testemunhou aqui no culto da virada, porque ela falou, as mulheres são mulheres de oração. Deus, Ele não quer que você cesse de clamar, cesse de confiar nele, cesse de até duvidar da grandeza dele. Isso é até natural da nossa humanidade. Ou, muitas vezes a gente olha os pastores e acha que não tem suas dificuldades, não tem homens e mulheres de Deus, mulheres de oração, homens de oração, e acha que não tem seus questionamentos, suas dúvidas. E muitas vezes essas dúvidas elas são tiradas no altar, são tiradas na oração, são tiradas na prova com Deus, para que Ele possa vir e responder a cada um de nós. Às vezes tem dúvidas que afastam as pessoas de Deus. E eu assisti recentemente um podcast com uma pessoa com muitas dúvidas, e essas dúvidas afastaram a pessoa de Deus. Afastou aquela pessoa de Deus. De tantas dúvidas não respondidas, era mais fácil crer que não existia um Deus, então. Eu não sei se você já ouviu isso de alguém. Questionadores da palavra, de tantas e tantas dúvidas que tinham, e algumas delas até impossíveis de se responder, falaram, já que não tem como responder isso, então não existe nada disso. Quando, na verdade, as dúvidas que têm que surgir na nossa vida têm que ser para um aprofundamento e para cada vez mais uma imersão espiritual. Eu estava conversando com a Carla, porque antes de dar uma aula, ou de estudar, ou de pregar, eu gosto de ler o texto, entender verdadeiramente o que aquilo aconteceu. E o T800 ajuda muito nisso. O T800 o pastor Rodrigo chama as IAs, para entender por que daquilo, Por que daquilo, de maneira mais confiável, E a gente vai entendendo, e um fio puxa o outro, eu gosto disso. Na segunda-feira, 2h da manhã, eu estava estudando sobre a guerra da Bósnia. Mas o porquê, não me pergunte por quê. Eu vi uma imagem no Instagram de algo que estava acontecendo. Aí esse cara foi morto, não sei o quê, por causa da questão da Bósnia. Eu falei, caramba, o que houve na Bósnia? Aí comecei a estudar sobre a Bósnia, daqui a pouco um fio vai puxando o outro, daqui a pouco começa a estudar, e depois Primeira Guerra Mundial, daqui a pouco quando você vê, já passou tantas e tantas horas. E com a Bíblia, muitas vezes, eu me sinto assim também. Por que disso?
E quantas vezes não fomos tolhidos até mesmo de nos perguntar sobre a palavra de Deus? Quando se fala que a dúvida é o contrário da fé, não está falando sobre a dúvida do conhecimento da palavra, está falando sobre a dúvida do relacionamento com Deus. Porque muitas vezes nós fomos criados para não ter dúvida, né, sobre a Bíblia. Não questiona a Bíblia, não. Não é questionar a Bíblia, é compreender a palavra de Deus. Por isso a Igreja Casa e Vida se preocupa com compreendermos e entendermos o que o texto, o que a Bíblia está falando para nós nessa manhã. Não é só sobre o que eu acho da palavra do Senhor, é o que Deus tem para você nessa escola dominical. Amém? Por isso, terceiro ponto, Ebenezer é um lugar de memória, não é lugar de morada. Isso falou profundamente comigo. Por quê? Espera aí. Eu pensei, se ele levantou uma rocha Ebenezer naquele lugar, essa pedra, ele vai dizer até aqui nos ajudou o Senhor, beleza. Eu novamente, como eu falei, um fio vai puxando o outro, eu pensei, até aqui nos ajudou o Senhor. E depois disso? O que vai acontecer? Até aqui foi. Mas e depois? Por isso, eles não moraram nem habitaram naquele lugar. Algo interessante isso. Por quê? Samuel levanta a pedra, mas ele não diz, nós vamos ficar aqui para sempre. O texto de Isaías vai falar, não vos lembrei das coisas passadas. Cadê o texto? Aqui. Isaías 43, 18. Nem considereis as antigas, eis que faço coisas novas, agora sairá a luz, porventura, não o percebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, Ebenezer é uma lembrança e um ponto para você parar e não para ficar morando ali. Você vai entender já já. Sabe por quê? Tem pessoas que só vivem de memória. Tem pessoas que só vivem daquele ponto ou daquele dia do que aconteceu, e se esquece de viver o novo de Deus. Por isso Deus está falando para você nessa manhã, ok, parou, 2025 se foi, o que ficou para trás ficou, e eu estou fazendo nova todas as coisas. Deixa para ficar em 2025 que ficou e começa a viver o novo. Ou seja, o que a arca se perdeu, que a arca se foi, esquece, isso aí foi só um testemunho para você contar daquilo que tem para frente agora. Quando a Ebenezer foi colocada e até aqui nos ajudou o Senhor, por quê? Ei, paramos, até aqui nos ajudou o Senhor, e eu tenho algo novo para você, porque Deus tem preparado algo novo para você, mas em 2000 e catotinha, aconteceu tal coisa, Deus tem preparado algo novo. Muitas vezes a gente quer repetir os mesmos acontecimentos, do jeito que aconteceu, não usa essa toga que aconteceu em 1900 e carambada, usa isso aqui que aconteceu, para a gente repetir o milagre que aconteceu, mas Deus está falando, eu faço coisas novas, se coloque diante de mim, estabeleça um altar, se arrependa, porque eu tenho algo novo para você. Você crê nisso? É assim como uma placa na estrada, quando você olha, né, cidade X a 50 quilômetros, aí você para ali, epa, cheguei. Ninguém vai morar na placa, ninguém vai viver naquela placa. Ou seja, Ebenezer é uma placa, não é uma casa. O tempo de parar e refletir, talvez seja hoje para você. O tempo para ficar em Mispa, para se arrepender, se colocar de joelho diante do altar, talvez seja hoje para você. Mas o arrependimento vem com levantar e prosseguir para o novo de Deus na sua vida. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas tem pessoas que ficam presas nas coisas do passado, que eu não posso fazer isso porque aconteceu aquilo outro em não sei aonde, e eu não faço isso porque na igreja tal aconteceu tal coisa.
Eu não faço isso porque aconteceu na minha família. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. 2026 está chegando. Você vai se levantar, vai estabelecer uma pedra e vai falar: até aqui me ajudou o Senhor, e eu vou prosseguir, porque Deus está comigo. Ebenezer, Ebenezer, a pedra da ajuda. O Deus me levantou, Deus me trouxe até aqui. A arca da aliança foi levada, foi roubada, Deus nos devolveu, e eu estou com a presença agora de Deus, que faz até trovões acontecerem para derrotar os filisteus. O Deus que te sustentou até aqui, é Ele que vai na tua frente. Você pode dar um glória a Deus? Para a gente fechar, hoje nós não levantamos uma pedra aqui na Casa de Vida, né? Mas nós podemos dizer com convicção, no primeiro culto do ano, de fato, domingo do ano, que até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, que nesse culto a gente possa estabelecer uma rocha nesse altar. Que nesse culto, nesse primeiro domingo, a gente possa ceiar, nos colocarmos diante de Deus e estabelecer um altar do Senhor aqui nesse lugar e dizer: Deus foi fiel comigo, Ele me sustentou, Ele não falhou. Teve luta? Teve. 2025 foi difícil? Foi. Mas, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e eu vou seguindo em frente, e eu vou prosseguindo, e eu vou prosseguindo. Por isso, caminhar com o novo é obedecer, é confiar em Deus. O passado, mas pastor, eu vou esquecer do que eu vivi na igreja de Tessalônica? O passado é testemunho, e agora o para frente é um novo de Deus na sua vida. A pergunta é, para a gente se questionar e sair daqui se questionando: o que Deus já fez e para onde Deus está me levando agora?